E o que você acha do... Bom, vamos lá. Aí a gente tem que separar. né? Isso que eu ia falar. Vamos deixar uma coisa clara aqui. É muito importante a gente separar. A bagagem que o Cuca tem é um lixo. Eu, como pai, acho nojento. Certo? Vamos deixar isso. Acho que todo mundo aqui. Claro, concordo. Perfeito? E ó, só uma coisa, Ok. vai ter a entrevista coletiva agora, e o que os jornalistas que apuraram é que pela primeira vez o Cuca deve falar sobre essa Em história. coletiva, sim. Ele É. já falou antes. Sim. Em mas coletiva ele vai falar a primeira e vez. porque houve muito protesto da torcida e tal, como acontece todas as vezes que o Cuca é sondado em Já qualquer sabe time. que por Como causa da situação deveria, que né? aconteceu. Porque essa questão a gente até fez o debate aqui em outros casos semelhantes, e que o John falou é complexo de se debater isso, principalmente com poucos dados Exato. devido em consideração que aconteceu há 40 anos, sei lá. Pois é. Então, só pra deixar claro aqui, todo mundo julga como nojento Claro. essa bagagem que o Cuca traz e tal, é uma coisa que ele vai levar pro resto da vida. Eu vou me limitar a fazer o que eu sei fazer, que é falar de futebol, ok? O que é o Cuca dentro do Corinthians. Mas, antes de falar de futebol, eu tenho uma coisinha só pra apimentar sobre isso. Quando você faz uma pauta da qual você não acredita, ela cai por terra. As pessoas que estão dentro do Corinthians ergueram uma hashtag chamada Respeita as Minas. Certo? Legal? Sim. Foda, né? A hashtag Necessário, foda, mano. necessário, legal, bacana Principalmente isso. dentro do futebol. né? Não, e o Corinthians sempre teve essas ações. Não, e o Corinthians Desde a tem, época na verdade, da democracia. o melhor projeto de futebol feminino do Brasil. Pois é. Então, Ah, assim, isso é uma coisa que eu não vou julgar a galera que tá chegando pau nos caras, não, velho. Estão certo. Quem tem que protestar, tem que protestar mesmo. Se eu não tivesse gostando, eu ia estar falando um monte aqui agora. Só que é o seguinte, eu separo os acontecimentos Cuca lá fora do que ele pode entregar ou não no futebol. Sabe por que eu separo? Porque não vai adiantar mais nada. Ele já é o técnico do Corinthians. adianta. E se você hoje, corintiano, tá achando ruim, ó, bata a palma pro seu presidente. Porque se nós temos o Cuca hoje como técnico, quem contratou foi o seu presidente, foi o seu Alessandro, foi todos eles, tá? Todos os dirigentes do Corinthians foi quem contratou. O que me resta é fazer como eu fiz com o Silvinho, Vitor Pereira, Coelho, Thiago Nunes, Lázaro. Mancini, Lázaro. É chegar agora e deixar o cara trampar. Porque o meu choro, o meu desespero, a minha reclamação, a minha indignação vai adiantar em quê? E Zero. vale lembrar que são 4 caras falando aqui também, então a gente não Exatamente. tem esse ponto pra falar, como eu vi várias minas comentando Inclusive, no Twitter. tem uma mina que foi lá, estudou o caso, essa mina aí Sim. vocês vão lá ver, Sim, e aí exatamente. beleza. Aqui a gente vai se limitar a falar de futebol. Só queria falar sobre isso, sobre a Que é hashtag. importante pontuar. Porque a Sim, hashtag contexto, é o é que necessário tá, pontuar. a hashtag e todas essas iniciativas que o Corinthians tem é justamente o porquê vai se indispor com a torcida, porque você tá sendo hipócrita Sim. mesmo. Se você bate numa tecla e daqui a pouco você tá fazendo isso, você tá sendo hipócrita. Eu concordo com isso. Agora, eu vou falar de campo, futebol. O técnico Cuca é ótimo, tá? E ele muito provavelmente vai arrumar um padrão de jogo pro Corinthians. Que é o que ele sempre faz. no Que é o time que ele dele, sempre né? faz, dentro de campo falando. Se você chegar pra mim e perguntar, pô, Croizão, você acha que é uma escolha inteligente? Eu vou falar, não, é burro. Porque você vai se indispor com uma galera gigantesca e você assume um risco do qual, se ele não der certo, além de ter indisposição, você cava a sua própria cova. Com E eu tô certeza. falando do presidente Já mesmo. Com certeza. Certo? É. Então, só pra deixar claro. Agora, tem o outro lado. O cara começa a vencer, Acabou. Sim, acabou. como sempre foi historicamente no Corinthians, E acabou. no futebol. Você vai ver E um no ou outro futebol. gato pingado reclamando e acabou. Esse é o problema. Então, assim, é o que eu sempre falo. Pô, tá ruim agora, eu apoio você reclamar. Só que se começar a ganhar, você mantém a sua postura. Não pode ter esse desvio de conduta. Sua conduta é aqui uma, tem que ser depois. Então, assim, falando de futebol, eu acho ele bom. Eu acho ele um bom técnico. Só para uma observação? Pode. Talvez seja o melhor o Corinthians, nome de o- técnico de futebol. claro. Tem uma página que é de humor, né? Muito famosa do Corinthians, que é o Corinthians ao contrário, né? E ele publicou um Muito negócio boa. hoje no Twitter enorme falando sobre esse caso. E ele falou que eu acho que vai ser provavelmente o pensamento da maior parte dos Corinthians. Ele falou assim, cara, só página de humor, não gostaria de ficar falando dessas situações, mas eu não sou a favor dessa vinda do Cuca e tal. Mas dito tudo isso, eu não vou parar de torcer pro Corinthians. Claro. Eu não vou ficar contra o Corinthians. Eu vou Óbvio. torcer pela vitória do Corinthians o tempo todo, do mesmo jeito, e continuar fazendo Igual foi com brincadeira o daqui. Atlético, aconteceu a mesma Exatamente. coisa. Exato, ele fala, exatamente. eu sou contra isso aí, a gente sabe das coisas que aconteceram, mas eu não vou ficar contra o meu time. Claro, Isso, né? perfeito. E assim, só pra eu resumir, vocês falar que você pode falar muito de Cuca também, todo mundo, na verdade. Só pra eu resumir. Se você perguntar pra mim, pô, Croizão, você gosta do Cuca como técnico? Ele pode ser o cara que pode resolver os problemas? Sim. Ele é um bom técnico, ele pode resolver os problemas do Corinthians, ele pode dar um padrão, ele pode mudar a situação É, da a Copa do defesa Brasil. dele- Ele não é bom, já é um técnico. Não, Ele é um técnico. Já é a diferença. um técnico. Exatamente. E Então com eu baita seria currículo profissional. um baita currículo. Eu seria trabalho. hipócrita de tanto reclamar do Lázaro. Agora que a gente tem um técnico bom, eu falo, não, ô. Agora, se você perguntar pra mim, é uma escolha inteligente, boa? Não, não é. Porque
Perfeito. olha só o momento que o Corinthians vive. A gente acabou de sair de um traíra. Um cara que deixou a torcida puta, cara. Os torcedores, cara, a gente não aguenta mais esse tipo de palhaçada. Então você traz o Cuca no pior momento possível. Que você vai se dispor com toda uma... Outra coisa, acabou o Paulista, o Lázaro já era pra ter vazado. Eu não entendi também. Você tá entendendo? Isso é outra coisa. Esse é o Duílio que não sabe pra onde tá indo. Por isso que eu falo, é o fantasma de Eu Itaquera, vi, não cara, sabe. Eu vi um bagulho assim, Itaquera dos muito caras bom. falando assim, estavam esperando o jogo do Lázaro contra o Remo, a volta, e o clássico contra o Palmeiras. Pô, se tu tá nessa de ficar esperando 2 jogos, Então que vamos porra é lá. essa? Não, que certeza que é essa? Porque se ele ganha do Argentino Júnior, tá tudo certo? Pois é. E aí, isso é outra coisa, porque se você demite, mesma coisa, por isso que o negócio do Rogério ser demitido deve ter sido muito por causa da questão da organizada mesmo. Porque, porra, se demitisse o Lázaro quando foi eliminado no Paulista, cara, tinha um mês pro treinador novo treinar esse Assumir. time. Assim como o Rogério Ceni no São Paulo É isso que eu também. falei, Mesma exato. coisa, né? Então, assim, é o futebol brasileiro, né, cara? E aí tem outra coisa que eu queria falar do Dorival, tá? Que tu falou da informação. Há a 2 informação. semanas atrás, o Dorival foi oferecido pro Corinthians. Tá. A desculpa da diretoria foi: estamos satisfeitos Ah, não. com Lázaro. Aí é brincadeira. Aí é putaria. É brincadeira. Aí é putaria. É brincadeira. Porque literalmente, um dia depois do Dorival Mas sabe- tá empregado. Mas eu acho que a resposta é clara. Dorival não é amigo dos caras, Cruz. Pois é. Não, mas Cara, mas aí 2 semanas depois, os caras não estão mais satisfeitos com Lázaro e trazem o Cuca. E aí, por que é o Cuca? Porque não tinha mais ninguém. Eu vi isso aqui. tem isso. Acho que Não tinha mais ninguém. O único outro cara do mercado era o Roger. Roger Machado? Deus me livre. E o Senna que saiu. E aí imagina o desespero Eu desses também não tenho boas caras. lembranças do Roger no Galvão. Imagina o desespero do Duílio, que só tá fazendo merda, Ah. não tem direção nenhuma, é um cara que, assim, Precisa dar uma nitidamente resposta. não sabe o que tá fazendo, não é um presidente, talvez um dos piores que a gente já teve, e aí ele precisa dar a resposta. Aí você olha pro lado e você tem um cara que vai ver, ó? tudo contra o clube pregou. Uhum. E aí, ó, eu não tô nem falando se você acredita ou não na ideologia do Corinthians. Tem muitas frases dentro do Corinthians que eu acho que é uma bizarrice. Esse não vivemos de título, essas frases de fracassado Aham. que inventam pra quando perde, aí você, eu não vivo de título. Vive Não, de meu quê, amigo, você tá amigo? sendo um fracassado ao dizer isso. Desculpe, essa é a minha opinião. Se você pega esse nunca... Ai, o Corinthians não é brincadeira. O Corinthians é brincadeira. O Corinthians é o time do povo. O Corinthians não é porra nenhuma do time do povo. É um time que vende camisa 700 pau, gerido por engomadinho. Então assim, tem que cair na realidade do que é o Corinthians 2023, cara. É um time gourmetizado, gerido por gente gourmetizada. E sempre vai ser assim a partir de agora. Essa é a realidade. Agora, vai lá e contrata o Cuca, que vai contra tudo que o Isso clube é foda, pregou. é. E aí é a parte que eu concordo. Eu nem concordo com muitas dessas falas. Sim. Só que quando você fala uma coisa e faz outra, isso aí é contra o que eu sempre falo. Então, assim, Aí você O famoso dois papos, fala né? dois papos. Exatamente. Se você fala um bagulho, cara, por mais que você tome porrada, sustenta a tua palavra, irmão. É. Até o final. Não fica de 2 papos mudando de ideia. E esse é o problema do futebol. Dá um cartão aí pra diretoria do Corinthians. Cartão vermelho, né? Cartão bem, vermelho. verdade. E 5 jogos de suspensão, pô. Toma Todos os cartões aí, ó, todos vermelhos. aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Todos aí. Quero, Mas é bom sempre lembrar. A amizade. Pois é, né? Quer dizer, palmas pro Kroos aí, Palmas essas pro Kroos. declarações incríveis aí sobre toda essa Imagino que o situação. nosso segurança Turi também deve Também concordar e tá aqui feliz também. com esse Ele momento. deve estar agora ali na sala falando, é isso aí mesmo.